boa noite. Estamos aqui mais uma vez e aqui a gente vai estar trabalhando o conteúdo da live de uma forma mais sistemática, tá? Eu vou estar reproduzindo esse videozinho para vocês, ok? E a gente tem como principal conteúdo dessa noite o assunto que trata do avanço das ideias positivas e liberais no Brasil, a educação nas constituições brasileiras, as reformas pedagógicas de Couto Ferraz e Leôncio de Carvalho, num períodozinho aí de 1827 a 1932. Então nós estaremos aqui primeiro trabalhando recapitulando a ideia do que seria as ideias positivas, né, que foram introduzidas no Brasil. Lembrando que por positivismo a gente consegue entender a proposta de Augusto Comte em trabalhar aquelas ideias que ele designou as ideias positivas, que para ele, na concepção da estrutura, das grandes transformações ocorridas ali na Europa, ficou claro e sistematizado na obra de Augusto Comte a ideia de que a sociedade para ele passaria por três estados: o estado da religião, o estado da filosofia e o estado, por último, o estado maior, e seria o estado positivo, das ideias positivas, que seria o estado da ciência. É interessante que religião, filosofia e ciência eram etapas pelas quais as sociedades iam evoluindo, das sociedades mais simples às mais complexas. E aquela sociedade, aquele modelo europeu, seria um modelo de sociedade mais complexa, porque ali ele estava vislumbrando o surgimento, o aparecimento de grandes transformações ocorridas no seio da sociedade, transformações econômicas, políticas, sociais, que podem ser observadas no bojo das correntes do iluminismo, do liberalismo e do avanço mesmo das técnicas e da própria ciência. Então, para Augusto Comte, o estado positivo seria esse estado último que as sociedades iriam passar e que iria desembocar nas ideias, né, que traziam a luz, que traziam o conhecimento, que traziam a ciência para que pudesse orientar e regrar a sociedade. Era um novo paradigma, um novo modelo estruturado que acabaria depois por acabar com aquele modelo pré-existente, um modelo de uma moral cristã baseada no paradigma religioso proposto pela Igreja Católica. E aí o que acontece? Nesses períodos, né, históricos, aí a gente tem grandes transformações na Europa e a gente acaba ver as grandes guerras, as lutas, né, que desembocam na Revolução Francesa. A própria Revolução Francesa ela vai ter como ideário as ideias do iluminismo, que na verdade elas são produtos de ideias também do campo econômico que trabalhavam com a ideia de liberalismo. Ou seja, a liberdade política, elas são trazidas para o ideário da Revolução Francesa, na forma de liberdade, igualdade e fraternidade. E o que vai acontecer em decorrência disso é que surge um novo modelo de mundo baseado no contrato. As pessoas agora passam a ser indivíduos que possuem o quê? Possuem um direito, né, como base de regramento das suas ações. E para isso se estabelece contratos na vida social entre as pessoas, e os modelos, né, econômicos vão beber desses contratos para regrar as condutas de patrão e empregado. E aí a sociedade acaba tendo, né, essa base, esse direito, né, instituído ao indivíduo como princípio da sua própria existência em sociedade, né? E aí quando a gente trabalha a educação nas constituições, principalmente brasileiras, que é um tema trazido por Augusto Cury, na verdade por Jamil Cury, desculpe, Augusto Cury é o nosso, né, psiquiatra. Isso aqui nada mais é do que reflexo das grandes palavras nesse momento que ele tem trazido nessas questões de isolamento. Mas como Jamil Cury estava falando, a educação nas constituições brasileiras, a sociedade em suas mais diferentes dimensões, elas vão, né, ter
complexidades que exigem regras de conduta entre seus membros e suas instituições, a fim de que ela mesma não caia naquilo que Durkheim designou como anomia. O que Jamil Coury está dizendo para nós é que as sociedades elas acabam construindo suas leis para que as pessoas vejam e desenvolvam, né, essas leis, o espírito dessas leis em suas condutas, para que a sociedade não caia num quadro de anomia, ou seja, num quadro de desregramento. E nesse quadro de anomia que acontecem as guerras, que acontece, né, toda forma de desregramento social. É isso que o autor está dizendo para a gente. Na verdade, o contrato social ele vem estabelecer a exigência de regras sociais que tem como finalidade o fim do caos e da guerra, né? Através desse contrato nós assumimos, né, o direito e dizemos que estamos prontos a obedecer essas leis e vamos a colocá-las como regras de nossas condutas, né, individuais. As sociedades, por meio do conjunto de regramentos, ela passa a produzir regras de condutas que são fundamentais à existência dela mesmas. Isso é um resumozinho do que nós acabamos de falar, né? A exemplo disso, nós temos a Constituição de 1988, que ela tem em seu preâmbulo exatamente isso, né? No parágrafo 1º também, no artigo 1º, parágrafo único, que vai trabalhar com a ideia que nós somos o quê? Um povo constituído, que tem a finalidade, o exercício da cidadania e baseado nesse Estado democrático, ok? Então, essa é a nossa regra, esse é o nosso fim último, as nossas condutas têm que se orientar para o exercício da democracia num país democrático. O Estado de Direito, né, para Jamil Coury, ele é o Estado democrático, que reconhece e torna explícita e concreta a soberania da lei e o regime representativo. Ou seja, esse Estado democrático, ele vai tornar explícita e concreta a soberania, a lei, né, acima, né, de nós, baseadas no modelo que nós temos de representatividade representativa, ou seja, nós escolhemos nossos representantes através do voto, né, através desse sufrágio universal. Aí a gente percebe que no capítulo 14 da Constituição Brasileira, também da atual, nós vemos que a espécie desse regime representativo é visto até quando nós podemos complementar o texto que está até na Constituição através de alternativas complementares, como no caso o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular, que refletem todas a vontade geral. Ou seja, se alguma lei está desconforme com aquilo que nós queremos enquanto povo brasileiro, nós temos esses 3 instrumentos que são capazes de complementar a lei, né, a Carta Constitucional, para que nós possamos exercer a nossa soberania através dessa lei, através dessa Carta, desse conjunto de regramento aí social. Aí a gente parte, e por que é importante a gente estudar as Constituições? Porque aqui a gente vai ver o nosso retrato, a gente vai ver aquilo que foram as nossas relações sociais no momento, né, do início da nossa sociedade, da sociedade brasileira. A gente consegue ver, é como se a gente fosse olhasse o nosso retrato a partir daquele dado período histórico. E lá vai refletir o que? As relações sociais, políticas, econômicas e culturais que cada sociedade, né, que as pessoas viveram naquele tipo de sociedade. Aí, nesse aspecto, as sociedades são marcadas por conflitos de valores e interesses, que evoluem e transformam-se. O direito nasce das dimensões estruturais que existem no seio da sociedade em um dado momento histórico. Não quer dizer que a lei expressa, né, num texto constitucional, em forma de lei, ela vai ser ali estanque, não. Ela vai refletir uma série de conflitos que foram travados no seio da sociedade. Aí a gente consegue perceber isso quando a gente olha para a Constituição de 1824. A gente pode observar que esse foi um texto produzido num contexto após a independência do Brasil. Ocorreu uma intensa disputa entre as principais forças políticas pelo poder. O Partido Brasileiro, representado principalmente a elite, representado pela elite latifundiária escravista,
produzia agora um anteprojeto apelidado Constituição da Mandioca, que limitava o poder imperial, anti-absolutista e discriminava os portugueses anti-lusitanismo. Então, a gente percebe aí essas contradições, né? Esses valores aí que estão sendo travados, a disputa deles aí no seio da sociedade, através do próprio texto. Aí, nesse caso, D. Pedro I, apoiado pelo Partido Português, ricos comerciantes e portugueses e altos funcionários públicos, em 1823 dissolve a Assembleia Constituinte. E no ano seguinte consegue e outorga a Constituição de 1824. Ou seja, a nossa primeira Carta Constitucional, ela designou o nosso país como Império do Brasil. E ela foi outorgada, ou seja, imposta. Ela foi imposta pelo representante, né, do Poder Executivo, D. Pedro I. E ali a gente tinha uma forma de governo centralizado, uma monarquia hereditária e constitucional. A gente tinha também a existência de 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador, que era exercido pela figura do próprio D. Pedro I. Aí a gente tem um mandato vitalício aí dos senadores e o voto censitário, só para os ricos, né? E em 2 graus, primeiros eleitores de paróquias e eleitores de província. Né? E a gente percebe isso, né? Essa contradição aí. Um governo que é instituído, um poder que esse poder e esses representantes são eleitos pelos ricos. E aí a gente também tem um Estado confessional, ligado à Igreja Católica, né? E tem o catolicismo como religião oficial. E esse modelo externo é baseado nas monarquias europeias restauradas após o Congresso de Viena. A gente segue e a gente tem assim uma observaçãozinha para ser feita aqui, é que entre o Império e a República, nesse texto, a educação nas constituições brasileiras, o Jamil Coury ele vai afirmar o seguinte, que não houve muita modificação, né, entre esses períodos em relação à educação. Na verdade, a busca pela cidadania e a educação, que era o caminho para garantir essa cidadania, era muito restrito, né? Porque quem era cidadão naquela época? A gente vê o escravo, o negro escravo, como a maior parcela, né, da população. Eles não tinham direito, né, ao voto. Eles não eram considerados nem brasileiros e nem estrangeiros, eram força de trabalho, apenas isso. Já o regime republicano, né, ele avança na melhoria das condições de cidadania, mas o voto ele tornou-se aberto nesse aspecto, porém há uma grande herança patriarcal que não permitiu o voto das mulheres, o voto dos clérigos e reclusos e soldados rasos. Interessante, né? A Constituição de 1891, essa foi promulgada, ao contrário da anterior, e o que é promulgada? Ela foi concedida e feita e trazida a nós de uma forma legal, certo? E aí, logo após a proclamação da República, predominava os interesses ligados à oligarquia latifundiária, com destaque para os cafeicultores. A gente vê uma sociedade agora que vai ser dos grandes latifundiários que produziam café. Essas elites influenciavam o eleitorado de modo fraudulento, que ficou conhecido esse fenômeno na história como o voto de cabresto, né? Que esses coronéis, esses grandes latifúndios de café, fraudavam as eleições através do voto cabresto. Você tem que votar, mas naquele que eu quero, não é naquele que eu quero. Então, você é livre para votar desde que vote naquele que eu quero. Então, as características desse modelo, é o nome do país, aí vai ser bem interessante, Estados Unidos do Brasil, a gente já teve esse nome. A carta foi promulgada, como eu já tinha dito, feita legalmente. O Estado agora passa a ser federativo, república presidencialista. Há 3 poderes agora, apenas. O moderador sai, fica apenas o executivo, legislativo e o judiciário. Agora a gente tem um voto universal para todos, com exceções para os analfabetos e outras exceções, né? As mulheres ainda não votavam aqui. O Estado laico, né? Separado da igreja. E aí o modelo externo dessa carta, ele foi a Constituição norte